Oi gente, tudo bom? E hoje é um vídeo bem teórico, bem aula. É um vídeo que eu quase desisti de fazer, porque é um assunto que, primeiro, eu não queria invadir a área dos profissionais da beleza, tá? Eu tinha prometido pra mim que eu não ia falar desse assunto. O problema é que é o seguinte, eu venho fazendo muitos testes, mostrando a mechinha pra vocês, mostrando o resultado, se dá errado, explicando por que deu errado, mas eu percebo que o pessoal ainda tem muita dúvida sobre como identificar um fundo de clareamento. Então eu percebi que não adianta nada eu fazer 500 testes para vocês aqui, mostrar como fica, se chega em casa ou chega ali no salão, de repente, se você é um profissional que está arriscando no colorido e ainda não tem muito traquejo com essa área, eu percebo que não adianta nada mostrar as coisas aqui se chega lá e vocês não sabem que fundo de clareamento vocês estão e vocês acabam errando por causa disso. Então, nesse vídeo, eu vou tentar falar desse assunto, que é um assunto muito complicado, ele exige treino, eu não vou simplesmente fazer esse vídeo e vocês vão sair sabendo tudo, porque exige você treinar, estudar, observar, e às vezes isso demora, é um treino, entendeu, gente? E eu percebo que mesmo entre profissionais da beleza, vira e mexe não tem um consenso sobre fundo de clareamento. Vocês vão ver que às vezes mesmo tabela de marcas não tem muito consenso mesmo. É um assunto bem complicado, então né, eu tinha prometido que eu não ia fazer, daí eu decidi que eu ia fazer, daí eu quase desisti de fazer e no final, depois de tanto pesquisar, eu falei, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, porque eu vasculhei tudo e se eventualmente, sei lá, de repente não for isso, eu acho que tem tanta gente falando coisas diversas um do outro que se de repente eu chegar no futuro e falar, não gostei desse vídeo, eu regravo outro explicando todos os erros que eu cometi, o que eu gostaria de consertar nesse vídeo, mas eu acho que vai ser bem legal, vai ajudar vocês a identificar melhor o que vocês conseguem fazer naquele cabelo, o que vocês não conseguem, e até mesmo já ter uma previsão se vocês vão conseguir chegar no fundo de clareamento ou do quão de esforço ali de descolorir, tratar e um monte de coisa vai ser para vocês chegarem no fundo que precisa para a cor que vocês querem, tá? Então vem lá comigo que vai ser um vídeo bem longo, bem explicativo, presta bem atenção. Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui para vocês 3 tabelas de 3 marcas diferentes para vocês verem porque esse assunto pode ser um pouco confuso. 2 delas a gente percebe que são bem próximas e uma a gente percebe que é mais diferente. A gente também consegue perceber que nenhuma iluminação aí é igual, o que pode estar gerando uma diferença na nossa percepção de tom. Mas eu vou conversar sobre isso ali um pouquinho mais para frente. Enfim, apresentar certinho aqui a tabela para vocês, para a gente começar a conversar. Pois como vocês podem perceber, elas são duplas e possuem 2 fileiras com as mesmas numerações, mas mechas em tons diferentes. Essas que eu vou circular são as tabelas de nível de cor natural de cabelo, isto é, serve para você identificar qual nível é o seu cabelo natural ou o cabelo de alguém que você esteja atendendo, tá? E a outra parte da tabela que eu não circulei, eu só vou colocar uma seta, é a tabela de fundo de clareamento. Isso é, seria o correspondente à tabela ao lado para quando você clareia esse cabelo sem adição de cor, tá? Como no caso da descoloração, por exemplo. Então, a gente tem lado a lado a cor natural e como aquela cor fica ao ser descolorida. Eu vou focar esse vídeo nessa tabela aqui, de fundo de clareamento, porque é o que mais gera dificuldade, né, por enquanto aqui nos meus vídeos do canal. Mas a gente pode sim falar um pouco da outra também, porque ela pode ser muito importante na hora de você cogitar uma cor. A maior parte das marcas, especialmente a Camaleão, sugere uma base 10, que são essas daqui. No entanto, a maioria das pessoas acaba ficando entre 9, 8
e até mesmo 7, que são fundos de clareamento onde é possível sim fazer um colorido, mas que te deixam mais restrito em relação às cores que você consegue fazer e que podem também gerar um desbotamento não muito legal. E o grande problema que eu vejo acontecer aqui no meu canal e no meu Instagram e com clientes que compram comigo é que vocês chegam ali entre 9 e 8, mas acreditam já estar num tom 10. Daí o que acontece? É cinza que não pega, é lilás que fica estranho, ou desbota muito rápido, ou só matiza, é azul que fica verde, é roxo que revela um fundo muito azul, muito rosa, é cor pastel que não pega direito, etc. Então, saber identificar ao menos mais ou menos o fundo de clareamento atingido é muito importante para a gente descobrir o que dá, o que não dá para fazer naquele cabelo e também traçar estratégias para atingir um fundo maior, né? Como quando você descolore uma vez, passa uma cor e depois volta a descolorir novamente para atingir uma outra cor que você não conseguiu atingir da primeira vez. Essa parte das estratégias eu vou falar mais para frente também. Eu vou mostrar agora, com mechas que eu separei aqui, algumas dicas que eu aprendi e como eu faço para identificar mais ou menos qual fundo de clareamento eu cheguei com aquele cabelo. Como vocês podem observar aqui, o 10 está relativamente fácil de identificar, enquanto as demais mechas possuem uma certa divergência com as tabelas. Tem mechas que parecem mais com um nível em uma tabela e mais com outro em outra, e a gente fica meio naquele esquema, né? E agora? Uma dica muito legal que rola na internet é colocar o cabelo clareado e a tabela juntos e colocar em preto e branco. Daí a gente fica sem a interferência ali do fundo de cor e consegue enxergar certinho onde está ali o nível de clareamento. O problema dessa dica é que, apesar dela funcionar super bem para quem possui a cartela em mãos, né? A cartela física ali com você mesmo, ela pode não ser muito legal para quem não tem, igual a mim. E o motivo dessa diferença, né? De funcionar muito bem para quem tem a cartela em mãos e de não funcionar muito bem para quem tem que pegar na internet é a diferença de iluminação, que eu já falei um pouco mais lá para trás. A pessoa que tem a cartela, ela pode colocar lado a lado do cabelo e bater a foto, deixando ambos na mesma iluminação. Agora, quem não tem a cartela pode fazer a montagem com as fotos, mas a diferença de iluminação pode mudar o resultado. Por exemplo, nessa montagem a gente pode ver que é a mecha 5, e aqui 5 é só um número de controle, tá, gente? Não tem a ver com fundo de clareamento. Essa mecha teve praticamente um tom de diferença ao mudar a iluminação. A foto do meio foi tirada no meu quarto com a porta da varanda aberta e entrando bastante iluminação, mas a segunda foi tirada na própria varanda, onde havia mais incidência de luz solar ainda, fora o contraste com o meu cabelo natural, que vocês podem ver que eu coloquei ela do lado do meu cabelo natural ali. Então, se você está no mesmo caso que eu, que você não tem a cartelinha em mãos, essa dica pode sim servir como um norte. Ela me ajudou muito já, é uma boa ajudinha, mas não dá para você confiar 100% em função dessa questão da incidência de luz, que pode sim mudar ali totalmente o resultado e te enganar em relação ao fundo de clareamento que você está. Então, eu vou pegar e explicar aqui como eu me guio para saber de qual fundo de clareamento eu estou mais ou menos mais próxima. Uma coisa que eu acho que me ajuda muito é ter alguns pontos de referências fixos. Isto é, fundos de clareamento que eu tenho certeza ou quase certeza que é aquele, sabe? Por exemplo, eu bato um olho num 10 e sei que é um 10, entendeu? Então, por exemplo, vamos tomar o exemplo 10 mesmo. Para mim, ele é um ponto de referência.
que eu enxergo ali muito fácil, que como se fosse um fundo de clareamento que tem um fundo branco com um amarelo por cima. É um fundo onde você meio que não enxerga nenhum escurinho, por assim dizer. Como essa mecha aqui, que tá mais ou menos ali no 10, podendo estar mesmo no 9,5. Afinal, o cabelo ele pode sim ficar no meio do caminho entre um tom e outro. Isso é super normal e por isso que é legal a gente falar em termos aproximados, tá? Mas voltando para a mecha, a gente percebe que é um amarelo bem levinho e dependendo do ângulo da luz, dá pra gente ver bem esse fundo esbranquiçado que eu falei. Outro ponto de referência que eu tenho é o dourado, que é a característica de um 8. Se tá claramente dourado, aquele dourado assim que você não tem dúvida, que é bem nítido, eu sei que eu tô próxima de um fundo de clareamento 8. Logo, se eu estou no fundo de clareamento que não é nitidamente dourado, né? Tá ali no dourado, mas nem tanto. Mas também não tem ali aquele fundo mais esbranquiçado do 10, mais ou menos igual essa mecha aqui, eu sei que eu tô mais próxima de um 9. Então, a gente já tem mais ou menos 10, 9, 8. E se eu vejo que eu estou diante de um dourado mais enferrujado, ou até mesmo, dependendo do caso, mais alaranjado, ou que dá para ver uma nuance laranja, dependendo do ângulo que você olha, pronto, eu sei que eu estou mais ou menos num 7. Até pouco tempo atrás, eu achava que o 7 deveria necessariamente mostrar mais laranja, porque algumas tabelas, especialmente aquelas onde não tem foto de mecha, é só um retângulo com uma cor, muitas dessas tabelas mostravam esse nível como um nível que precisava ter um laranja assim mais nítido, quando na verdade pode vir mais nítido e pode vir mais suave também. Mas graças a esse vídeo, eu me joguei assim nas tabelas para consegui pegar bastante material, consegui explicar melhor. Eu vi muitas aulas gratuitas de marcas, eu vi outros profissionais comentando sobre esse assunto. E hoje eu percebo que eu consigo, diferenciar melhor um 8 de um 7. Coisa que antes eu percebia que eu causava uma certa confusão. E aqui no final a gente tem um fundo de clareamento claramente alaranjado e mais amarronzado, que está mais ou menos num 6, que é um fundo que quem tem um cabelo naturalmente muito escuro ou tem coloração escura pode passar ou pode até mesmo dar uma estacionada nesse tom na primeira descoloração. Aliás, essas 4 mechas aqui são do mesmo cabelo, por isso que ela faz uma escadinha de tons mais harmônica, enquanto que essa é de um branco pintado de 3.0, por isso que ela meio que está destoando dessas outras aqui, tá? Mas eu quis trazer algo mais próximo do 6, não só porque vocês podem passar por esse tom, mas também para vocês verem o que vem ali antes do 7 e ter mais um ponto de referência para acertar mais ou menos o fundo de clareamento que você chegou. Afinal, igual eu falei, um dos maiores problemas de quem vem me pedir ajuda é base inadequada, baseado em falta de neutralização, que eu não vou comentar nesse vídeo, senão vai ficar muito comprido, e fundo de clareamento inadequado também, porque muitas vezes o cabelo não tá tão claro quanto a pessoa está enxergando, o que é totalmente normal, porque esse assunto é super difícil, bem chato e precisa sim de muito treino, pois como vocês viram, só de olhar uma tabela na internet muitas vezes não é o suficiente. Então aqui vão algumas dicas a mais para vocês acrescentarem ao que já foi dito aqui. A primeira dica, na verdade, é mais uma constatação. A maior parte dos cabelos não chega num tom 10, ou ao menos não de primeira. Eu já havia visto alguns profissionais darem a entender isso, mas foi só depois que eu comecei a mexer com as mechas aqui no canal que eu percebi como é difícil chegar no 10 que as marcas tanto exigem. Então, se o seu cabelo ele está bem claro depois de mais de 1 hora de descoloração ou 2 descolorações, mas você está na dúvida se chegou no 10 ou não, pode ser que não tenha chegado, e é muito importante levar isso em conta na hora da escolha da cor ou como proceder com a cor que você escolheu. Segunda dica, que é uma dica mesmo,
é cuidado ao usar seu cabelo natural como referência. Porque quanto mais escuro seu cabelo for, mais claro ele vai parecer na hora que o descolorante começar a abrir para os tons de loiro. E a gente tem nada mais, nada menos que 4 a 5 tons de loiro para se confundir. Eu falo aqui 4 ou 5 porque os 6 tem tabelas que consideram como castanho e tem tabelas que consideram como loiro escuro, tá? Esse é um problema que essa coisa de você usar o seu cabelo como referência é um problema que já me atormentou muito, pois ele buga o cérebro e causa problemas especialmente para as pessoas de cabelo castanho escuro. Pois além delas, muitas vezes, elas não esperarem uma abertura muito grande, o contraste que acaba gerando entre a parte descolorida e o natural é tão grande que elas acabam achando que abriu realmente muito mais do que realmente abriu, tá? Então, muito cuidado com isso, porque dá sim para fazer um colorido legal num 8 ou até um 7, mas a gente precisa reconhecer que o cabelo tá nesses fundos de clareamento, a fim de peneirar quais cores dá pra gente fazer e ter um resultado legal e como proceder para ter os melhores resultados com aquelas cores e até mesmo o melhor desbotamento. É nesse ponto que entra até mesmo a questão da neutralização, das misturinhas, mas que eu não vou adentrar muito aqui nesse vídeo, tá? Enfim, esse é um assunto bem extenso, tem muita coisa para falar, como qual provável fundo de clareamento que pode abrir, como traçar um plano para atingir um fundo mais claro, como neutralizar, como lidar com bases já clareadas, mas com uma cor por cima, que cores ficam legais em determinados fundos de clareamento e que cores que não ficam ou até mesmo não pegam. Então, se você sentir que ainda tem muitas perguntas que eu não respondi com esse vídeo, é porque esse assunto realmente é muito extenso e não dá para eu colocar tudo aqui de uma vez. E se você quer que eu dê continuidade a esse assunto, né, a esse material, comenta aqui embaixo. Me conta se você tem alguma dúvida específica ou se você simplesmente quer a continuidade da série porque você não entende muito desse assunto, então quanto mais você assistir sobre ele, melhor. Comenta aqui, né, gente? Me conta aí o que vocês acham. Eu espero ter ajudado. Não se esquece de deixar seu like se te ajudou, se inscrever no canal se você gostou do conteúdo que eu faço aqui. E até a próxima!